Olá, meu irmão, minha irmã. Boas palavras do coração de Deus para o seu coração. Desta feita, nós vamos iniciar uma série de reflexões a respeito do tema para ter o espírito cristão de perdoar. E como base para a nossa reflexão, eu inicio lendo o texto no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de número 12, verso 14 e verso de número 15. Textos nos quais Jesus nos ensina sobre a importância do perdão. E disse ele na ocasião em que os discípulos lhe pediram que ensinasse-lhes como orar. E foi assim que Jesus disse: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Que Deus nos ajude a entender essas maravilhosas lições a respeito do perdão, de como é abençoador perdoar, tão como ser perdoado. Para ter o espírito cristão de perdoar, a primeira coisa que eu preciso, a primeira atitude, a primeira coisa que eu preciso ter convicção ou saber é que eu sou pecador. Para ter o espírito cristão de perdoar, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Queridos, a palavra pecado ou a palavra pecador é uma palavra que não é muito bem aceita pelas pessoas, não é popular. Quando você diz, você é um pecador, perguntando a alguém, a pessoa, no seu íntimo, sente uma vontade de dizer, não, eu não sou pecador. Pecador é aquele que mata, que rouba, que estupra, é aquele que de repente vive uma vida desonesta, aquele que vive mentindo, e pega geralmente as pessoas que estão à margem da sociedade e que têm condutas éticas reprováveis de modo muito grave. Aliás, a palavra pecador, ela não se enquadra muito bem quando a maioria das pessoas pensam nesta condição em relação a si mesmas. Mas olhando para a palavra de Deus, eu repito, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. A palavra do Senhor nos ensina, livro de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também nos dá uma palavra de ânimo quando nos lembra que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna. Ou seja, a palavra do Senhor nos apresenta a solução para a questão do pecado em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, quando disse, nos ensinando a orar, perdoa-nos as nossas dívidas, ele certamente estava querendo lembrar-nos que nós temos pecados, nós temos dívidas a saldar. Alguns, como disse, não aceitam essa condição. Mas você sabe o que significa pecado? Você já parou para pensar que realmente você é pecador? Eu poderia dizer, eu creio que você é pecador do mesmo jeito que eu creio que eu seja um pecador perdoado, remido pelo sangue de Cristo, mas todos nós somos pecadores. Mas qual é o seu conceito de pecado? E se você diz que não é pecador, será que você está sendo coerente? Na língua portuguesa, nós não temos uma ideia muito abrangente sobre o que significa pecado, mas o texto bíblico foi escrito em grego. Originariamente, o texto do Novo Testamento, majoritariamente, foi escrito em grego e que, inclusive, tem
várias palavras que designam pecado. Por exemplo, a palavra hamartia. Hamartia, na leitura ou pronúncia de alguns, que literalmente significa, em grego, errar o alvo. Mas que alvo seria esse? Seria aquele alvo no qual você joga o dardo? Não, isso é uma figura de linguagem. Errar o alvo significa deixar de acertar. Deus, quando nos criou, estabeleceu metas, estabeleceu alvos para a nossa vida. A sociedade estabelece alvos e metas do ponto de vista legal, do ponto de vista ético, como padrões de comportamento. A palavra de Deus nos ensina como proceder. E quando eu lembro da palavra grega hamartia, que se traduz por pecado, no sentido de errar o alvo, eu pergunto, você tem acertado o alvo?